Olá, tudo bem com você, empresário? Seja muito bem-vindo. Você dona ou dono de um pequeno negócio, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Ildete Tigre, sou administradora de empresas e toda semana eu trago conteúdo para você, empresário que quer trabalhar menos e fazer sua empresa lucrar 2 vezes mais. Bom, não é? Pois é, aproveita já para dar um like e se inscrever no canal. Então, eu trouxe para você hoje 10 erros que o empresário comete na sua vida empresarial, na sua trajetória de empresas. E tudo bem, errar é humano, errar é comum, mas o que não podemos é permanecer no erro. E tudo bem, no início o empresário abre ali o seu empreendimento sem ter conhecimento mesmo, ele abre porque ele tem uma habilidade em um determinado ramo, ele trabalhou em empresa antes, ele gosta daquele ramo, abre o seu empreendimento, ou então ele tem uma habilidade em um determinado serviço ou modas, por exemplo, se você gosta de modas, você abre uma empresa de design, você abre uma empresa de roupas, ou você é uma distribuidora de roupas porque você gosta de mexer com esse ramo de roupas, você gosta de mexer com alimentos, você vai lá e abre um empreendimento no ramo que você gosta, no ramo que você tem uma habilidade. Mas o que acontece é que gestão de empresas e mexer com habilidade, uma coisa que você gosta, é uma coisa totalmente diferente. Então, por isso que muitos empresários abrem os seus empreendimentos, não sabem que a demanda de uma empresa é enorme, que o dia a dia de um empresário requer atenção em diversos pontos que devem ser cuidados. O primeiro erro que eu vou te mostrar aqui é quanto à pesquisa de mercado. Veja o que acontece. O empresário não pesquisa o seu produto, o consumidor não pesquisa a demanda daquele produto naquele local, então ele faz de uma forma muito aleatória, de uma maneira muito empírica. Então, na minha cidade mesmo, tem uma coisa que acontece que é muito comum. O empresário abre um empreendimento e aí começa a se dar bem, começa a crescer a equipe, crescer a loja, ter uma filial, começa a ter algumas regalias que quem está olhando de fora não sabe como é a demanda, quais são os impostos que aquele empresário paga, como é o dia a dia, a rotina que aquele empresário tem. Então, o que ele faz? Ele vai lá e copia. Aqui na minha cidade tem demais essa situação. Aqui, farmácia, então, cada esquina tem uma farmácia aqui. Por quê? Viu que uma deu certo, aí vai lá e um monte de gente começa a copiar. E aí me diz se na sua cidade tem isso também. Aqui todos os ramos têm isso. Mercado, então, meu Deus, a cada 10 metros tem um mercado. Sem se falar nos atacadistas. Tem tanto atacadista aqui que eu fico pensando, meu Deus, tem tanta gente para consumir esse produto, mas eu acredito que as empresas de grande porte, elas fazem pesquisa de mercado, mas as pequenas não. Então, por não fazer a pesquisa de mercado, o que acontece? Elas acabam se batendo, tendo dificuldades e até fecham as portas. Então, a pesquisa de mercado é muito interessante. Você que é o dono de uma empresa, cuidado para você não fazer essa questão de ficar copiando e aí depois não sabe como é lá dentro, no interno de uma empresa, porque dentro da empresa que você vai saber, vivendo no dia a dia, no campo de batalha, que você vai saber como realmente é aquele produto, é a demanda daquele serviço, como é o consumidor, se o seu tem consumidor suficiente para aquele ramo que você está abrindo, aquele comércio. Então, muitos empresários fazem isso. Acha que aquele produto é bom, acha que aquele serviço é bom, acha que tem consumidor suficiente, não sabe como é a questão de impostos, não sabe como é a questão, outras questões internas, vai lá e abre de forma empírica, de forma aleatória e nem sempre dá certo. O segundo erro é quanto à pesquisa de consumidor. Você não pesquisa o seu consumidor. Aí o que acontece? O empresário abre uma empresa por um produto que ele mesmo gosta ou que ele está precisando. Ele está precisando e fala, então, aqui na minha cidade também outras pessoas estão precisando. Vai lá, abre aquele comércio e não dá certo, porque ainda mais hoje que todo mundo pode comprar na internet. Todo mundo tem aí uma imensidão de meios de fazer compras. E aí se você não pesquisa, a internet hoje mesmo é uma grande concorrente de vendas de produto. Com a questão da Shopee, Mercado Livre, a questão da Amazon Prime ou de outros vários diversos canais de vendas que a internet tem. Então, você que é dono de empresa tem que pesquisar
o seu consumidor, porque se você não pesquisa o seu consumidor, você pode ter prejuízos. Ao invés de abrir uma empresa para ser lucrativa, essa empresa passa a te dar prejuízos. E aí, se você investe aquele dinheiro, você talvez não consegue investir muito, você só tem um pouco de dinheiro, investe, você acaba perdendo aquele dinheiro. E o terceiro erro é a questão de insegurança do empresário. O empresário, ele é muito inseguro, ele não desenvolve habilidades em ter boas relações com outros empresários. Aí ele tem medo da concorrência, ele tem medo do fornecedor, aí ele tem medo do concorrente, aí ele tem medo da equipe, ele borra de medo de tudo. Não busca fazer parcerias, porque quando você vai a um concorrente, você vai ao concorrente levar um serviço que você tem e você pode pegar um produto que ele tem e você fazer uma permuta. Então, se você faz uma permuta, você está fazendo ali uma parceria. E uma parceria vai ser bom para os dois lados. Uma parceria vai ser bom para o seu concorrente, uma parceria vai ser bom para você. Então, manter essa relação, você não precisa ficar com medo. Você vai ter vantagens em ter essa relação. Assim também com o fornecedor. Você tem um fornecedor, mas você tem medo de que o seu fornecedor não te dê o desconto. Você não pode nem falar de quanto é que você vende, porque se você falar de quanto você vende aquele produto, o fornecedor não vai te dar a margem de desconto que você quer e que você precisa. Não fazem parcerias. O empresário, ele se fecha no mundinho dele. Ele acredita que é mais vantagem ele ficar ali no mundinho dele, buscando informações do jeito dele, e não sabe que um fornecedor pode lhe apresentar uma outra pessoa, uma outra ramo que você também pode inserir no seu mercado, um outro formato de desenvolver um novo serviço na sua cidade, no seu mercado, no seu comércio. Então você ter habilidades em fazer novas parcerias, novas relações, boas relações com a sua equipe. Então tem empresário aqui que morre de medo de mostrar os números para a equipe. Porque se minha equipe souber, se o pessoal souber dos meus números aqui, eles vão querer também uma comissão maior, vai querer ter um salário maior, vai querer aumento de salário. Então, eles se fecham e não sabem que isso pode ser ruim. Porque se você tem uma equipe, que você é aberta com a sua equipe, então você se abrir para novas relações, para boas parcerias, isso vai lhe trazer mais rentabilidade e vai alavancar a sua empresa. Você pode ter certeza que isso é vantagem para você. Se você é empresário que está aí com medo de fazer novas parcerias, chegou a hora de você abrir sua cabeça, melhorar o seu mindset de empresário, porque empresário busca ser empresário forte. E não adianta você se fechar no seu mundo, porque outros empresários vão pegar informação do seu produto, vai pegar informação do seu negócio, e aí você se fecha e uma hora você está sumido do mercado. Então, um quarto erro que eu vejo acontecendo também é que o empresário quer trabalhar feito um trator. Da hora que chega até a hora que vai embora, da hora que chega na empresa até o final do dia, é trabalhando feito um trator. E ainda fala, nossa, como eu trabalhei, como eu fui produtivo. Aí fica ali envolvido, passando informação para um funcionário, microgerenciando sua equipe. Fica ali na produção, fica rodando mesmo ali, olhando a produção, olhando o serviço acontecer, fica verificando uma coisinha. Tem uns que até tem um certo prazer de dizer que está com a agenda cheia, que está com a agenda lotada, e aí fica ali no operacional, fica o dia todo fazendo tudo e não desenvolve ele, não desenvolve a equipe, não cuida dos indicadores, porque o que ele tem que fazer? Ele tem que montar planejamentos estratégicos. Uma vez que ele monta esse planejamento estratégico, ele vai ver os relatórios, ele vai ver os indicadores, ele vai ver as planilhas, o que está sendo ruim que ele pode melhorar no empreendimento dele, o que está sendo bom que ele pode melhorar dentro do empreendimento dele, o que ele pode fazer de melhor pela empresa dele. Mas se ele fica ali, chega na empresa, fica fazendo uma coisa, fica fazendo outra, e aí se envolve o dia todo, fazendo tudo. Quando ele menos espera, tá ali os concorrentes tomando a frente dele e ele parado no tempo, no mundinho dele, fechado, e não busca melhorias, planejamentos estratégicos, porque hoje a sua empresa está em uma colocação, mas daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, você tem determinados planejamentos estratégicos para sua empresa? Se você não determina metas, se você não determina planejamento estratégico, se você não envolve a sua equipe em estratégias de melhorias para sua empresa, você vai ficar aí parado no tempo. O quinto erro é não cuidar dos números. Você é empresário, você cuida dos seus números, você faz DRE todos os meses, você faz balanço patrimonial todo ano,
Você faz o seu fluxo de caixa, você cuida dos seus números como deveria cuidar? Cuidado, isso pode fechar a sua empresa, porque você não sabe se o seu passivo está maior que o seu ativo, se o seu ativo está maior que o seu passivo. Porque o que é o passivo? O que é o ativo? Ativo é tudo que você tem de positivo na sua empresa. Passivo é tudo que você tem de negativo. As despesas, os custos, esse é o passivo. Despesas, custos, débitos que você tem, coisas que você compra que você ainda não pagou, você tem um ano de compra aí pela frente de coisas, de boletos para pagar, de cartão para pagar. Todas essas obrigações que você tem é o seu passivo. Agora, e o seu ativo? Você tem dinheiro no caixa ou não? Você tem muito dinheiro para receber ou não? Como está o seu ativo? Tudo que você tem, que você usa, você acha que é seu ou não? Você ainda deve? Porque se você deve mais, você tem ali um carro que você ainda tem um ano para pagar de carro, do seu carro que você comprou esse ano. Você tem ali um estoque cheio de mercadoria que você ainda vai pagar. Esse é o seu passivo. E aí você precisa cuidar do seu passivo. E o DRE, você tem que saber qual é a sua margem de lucro, o seu CMV. O seu CMV, você conhece o CMV do seu produto? Se eu te perguntar agora, o CMV do seu produto, ou você conhece? E o DET, o que é o CMV? Pois é. Tem empresário que não sabe. Essa semana mesmo atendi um empresário que ele falou assim, nunca fiz DRE, nem sei o que é DRE. DRE, demonstrativo dos resultados do exercício. Porque a cada 30 dias você tem que saber, aquele mês foi lucrativo? Aquele mês me deu prejuízo? Aquele mês me deu quanto de lucro? Quanto de prejuízo? Se você não faz a DRE, você não faz um mês, 2, 3, 4, chega no final do ano, você também não faz, você não sabe se aquele mês, se aquele ano foi um ano lucrativo, se aquele ano foi um ano que te deu prejuízo. E se você não sabe qual é o produto também, como é que você vai descobrir que produto que te deu prejuízo? Você precisa saber o CMV. O CMV é o custo pela mercadoria vendida. Você vende sapato, vou dizer aqui que você vende sapato. Até o seu sapato chegar no seu empreendimento, você teve um custo. Um custo com frete, um custo com impostos, custo com transporte, diversos custos você teve com aquele produto. Mas quando ele vai vender, você ainda tem que pagar funcionário, folha de salário, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar contas de água, internet, diversas situações que você nem sabe qual é o preço daquele produto. Será que você está precificando bem? Será que você não está precificando bem? Será que você está precificando tendo a margem necessária? Ou será que você está tendo a margem que você quer ter naquele produto? Porque uma coisa é, você pode ter um produto que tem uma margem necessária mínima para você cobrir as despesas e ter uma margem de lucro. Mas às vezes você tem uma margem que você pode mexer, uma margem maior, que você, além de ter aquela necessária básica, vai lhe sobrar ali, mas uma quantidade que você pode reinvestir na sua empresa, que você pode fazer melhorias, que você pode fazer inovações, que você pode fazer um monte de coisas com aquele lucro que você está tendo naquele produto que é rentável. Mas para isso você precisa conhecer o CMV do seu produto. Se eu te perguntar hoje, você sabe qual é o CMV do seu serviço? Tem empresário que não sabe. Como eu estava te falando, nessa semana mesmo o empresário falou, nunca vi o que é DRE. E aí ele falando que ele estava tendo grandes problemas com a concorrência, porque a concorrência dele estava vendendo um produto muito abaixo do preço que ele estava vendendo. Só que ele não sabia qual era o CMV dele, ele não sabia qual era o DRE, ele nunca fez um DRE na vida dele. E aí você vai comparar a sua história com a história do seu concorrente, não dá. Por quê? Você não sabe se o seu concorrente paga imposto, qual é o imposto que ele paga. Você não sabe se o seu concorrente paga os seus funcionários em dias e se paga comissão e qual é a comissão que ele paga. Você não sabe qual é o aluguel do seu concorrente. Você não sabe qual é as despesas fixas que o seu concorrente tem. Você não sabe quais as despesas variáveis que o seu concorrente tem. Você não sabe quais são os seus custos diretos e indiretos que o seu concorrente tem. E aí você não pode pegar o seu produto e querer colocar a mesma margem, mesmo valor de venda que ele está colocando para vender. Você pode ter um grande prejuízo se você fazer isso. Talvez não porque o fornecedor seja o mesmo, mas e se for um fornecedor diferente? Qual é o benefício que aquele fornecedor, o desconto que aquele fornecedor está vendendo para aquele seu concorrente? Qual é o volume de compras que o seu concorrente tem? Então, você fazer essa comparação, você vai simplesmente
ficar sem a informação correta, sem a informação necessária para você vender o seu produto. E aí você vai falar assim, o meu concorrente está injusto, vendendo abaixo do preço. Talvez nem esteja, talvez ele esteja precificando certinho, fazendo ali a venda correta e tendo a margem mínima necessária, porque você precificar correto, você tem que saber o mínimo que você pode vender naquele produto. Tem empresário que simplesmente joga ali 100% achando que cobre, mas às vezes não cobre tudo não. Você joga 100%, pega a nota fiscal, joga 100% daquele produto e aí você compra um produto por 10, quer vender por 20, achando que os 10 que você teve cobre custos, cobre despesas e sobra o lucro. Então, você vai ter prejuízo se você quiser copiar o preço do seu concorrente. Se achar que você não cuidar dos seus números é o quinto erro. E um sexto erro que eu vou trazer aqui é você não fazer a provisão financeira. Tem empresários que não fazem a provisão financeira. E o DET, o que é a provisão financeira? A provisão financeira é você saber que você tem despesas futuras, você fazer a guarda de uma reserva em dinheiro, que digamos que você vá passar por uma situação complicada, você está segurado ali 3, 6 meses, cada empresário faz de acordo com a sua necessidade e você vai fazer de acordo com a sua necessidade. Você tem necessidade de guardar ali 10 mil por mês? Qual é a sua despesa mensal de cada mês? É 10 mil por mês? Então você tem que guardar 3 meses, tem que guardar pelo menos 30 mil por mês. Então você precisa sim ter esse cuidado com os seus números, com as suas finanças. O sétimo erro que eu vou trazer aqui é você, dono de empresa, não fazer treinamento na sua equipe de vendas. A sua equipe, o seu cliente, ele já chegou a te dizer que ele é satisfeito com você, com a sua empresa, com o atendimento do seu funcionário, ou você nem sabe? Você nunca fez uma pesquisa para saber a satisfação do seu cliente. Pois é, se você não sabe fazer a pesquisa, se você não faz investimento na sua equipe de vendas, provável que você esteja perdendo o seu cliente. Provável que o seu cliente está chegando lá e saindo insatisfeito. Provável que você está perdendo vendas, cliente e deixando ele insatisfeito e você nem sabe, porque você não faz pesquisa de satisfação. Você precisa fazer a pesquisa de satisfação. E onde você vai encontrar essa pesquisa de satisfação? Quando você treinar o seu funcionário, quando você treinar a sua equipe de vendas. Você já observou se a sua equipe de vendas fazem um atendimento de maneira cordial? Como você faz essa observação na sua equipe? Você precisa acompanhar de perto. Então você precisa sim ter muito cuidado com o seu cliente, porque é o seu cliente que vai lhe trazer rentabilidade, é o seu cliente que vai trazer resultado, é o seu cliente que vai trazer lucratividade. Então cuide do seu cliente, não deixe o seu cliente chegar lá na sua empresa e você não saber que ele não está sendo bem tratado. A sua equipe precisa sim ser bem treinada. Você também, é claro que você, como dono da empresa, você precisa treinar, fazer os treinamentos para você, para todas as outras, a área comercial, a área de vendas, a área de financeira, a área de logística, todas as suas áreas da sua empresa precisam de treinamento. Mas a equipe de vendas, ela precisa urgentemente. Você não pode deixar isso passar despercebido. O oitavo erro é você não mapear os processos na sua empresa. Tem empresário que fala assim, Ildete, eu sou pequeno, eu não preciso mapear os processos dentro da minha empresa. Mas eu vou te dizer uma coisa, que se você não mapear os processos na sua empresa, você vai ficar com a sua empresa desorganizada. Não é porque você é pequeno, que você não precisa se organizar. Divida as áreas, mesmo que você é pequeno, sabe que tem o financeiro, mesmo que você é pequeno, sabe que tem o setor comercial, que tem o setor de produção, que tem o setor de estoque interno, divida por áreas e comece a mapear cada setor, mesmo que seja um setor, 2 setores, 3 setores, 4 setores, mas comece a mapear as atividades, os processos no dia a dia. Porque os processos vai te dar mais leveza, vai te dar mais facilidade em treinar uma outra pessoa que está chegando na empresa, vai dar facilidade à sua equipe no dia a dia, porque os processos padronizados vai padronizar cada atividade, cada tarefa, cada atendimento ao cliente. Se ele tem uma padronização, se você observa que o seu vendedor tem um bom atendimento ao seu cliente, já padronize aquele atendimento e passe para os outros demais vendedores também. E o mapeamento de processos, ele não pode ser simplesmente mapear os processos e você arquivar na gaveta, não. Você precisa mapear e revisitar, fazer melhorias contínuas no seu processo, nos seus
processos, porque quando eles estão prontos, não significa que você vai engavetar e não vai usar mais. Aí é que você precisa fazer com que a sua equipe tenha uma cultura de usar os processos. Então, o mapeamento de processos vai sim dar mais facilidade no dia a dia da sua equipe, vai sim trazer mais satisfação no seu cliente, vai organizar mais a sua empresa e sim, você vai ficar mais satisfeito em ver a sua empresa mais organizada no dia a dia e crescendo, porque os processos vão facilitar o dia a dia da sua empresa. O nono erro que eu vou te falar que acontece com os empresários aqui é querer contratar alguém para ser multitarefa. Uma pessoa que é multitarefas, ela não é produtiva. Uma pessoa que é multitarefas não gosta de ser multitarefa. Pelo menos o que a maioria dizem, que das pessoas não gostam de ser multitarefas. E tem empresário que fala o seguinte: eu vou contratar uma pessoa, vou pagar um pouco mais para ela fazer 2 tarefas, ao invés de contratar 2 funcionários. Não sei se você tem essa mentalidade, mas se você tem essa mentalidade, ela não vai te ajudar. Porque uma pessoa faz, sim, 2 atividades, toda hora está desfocando a atenção, está com atenção em uma determinada atividade. Vai para outra atividade. Sabe o que acontece? Quando ela volta de novo para aquela atividade, a produção dela já caiu, o foco dela já não é mais o mesmo. Até ela voltar a lembrar o que ela estava fazendo, já perdeu um tanto de tempo. Já perdeu tempo demais. Essa semana mesmo, um empresário me falou: eu estava com essa mentalidade de contratar uma pessoa para fazer 2 tarefas, achando que era vantagens. Ao invés de ter 15 funcionários, eu estava com 10 e achando que estava pagando bem e que eles estavam satisfeitos porque estava pagando um pouco além do salário para eles desenvolver 2 atividades. Mas você acha que esse funcionário vai desenvolver bem, vai gostar de fazer isso? Com certeza ele não vai gostar de fazer isso. Um dos casos dele mesmo foi um balconista. Ele contratou uma pessoa para fazer estoque. E aí a pessoa ia pro balcão quando acontecia de alguém chamar no balcão, porque era um trabalho menor. Então não tinha tanta pessoa no balcão e tinha mais, a parte de estoque era mais pesada. Então ele contratou a pessoa de estoque para fazer também balcão, mesmo pagando um pouco mais. E a pessoa foi, né? A pessoa estava precisando, foi. Só que aí a pessoa estava lá no estoque, fazendo o controle. E aí, quando ele estava na contagem de estoque, chegava uma pessoa no balcão. Ele levantava e ia até o balcão, atendia aquela pessoa. Voltava pro estoque. Quando voltava, já não estava mais nem sabendo o que ele estava fazendo. Aí, quando estava já focando de novo naquela atividade, alguém batia lá no balcão. Ele corria e ia lá. Quando voltava pro estoque, ele tinha perdido totalmente o foco. Chamava de novo no balcão. Ele ia lá no balcão e ia atender. Ele já estava falando assim: tem determinada coisa? Ele, tem não. Já dispensava logo o dono, já o cliente, porque uma pessoa que é multitarefa tem ainda um detalhe que você pode não estar atento aqui. Uma pessoa que é multitarefa, se ela não está com a descrição de cargo bem detalhada, quando você contratar alguém, você precisa ter uma descrição de cargo bem detalhada para ela saber, sim, que ela vai fazer determinadas atividades. Talvez no início não. Ela vai fazer 5 tarefas, mas que ao longo da vida dela dentro da empresa, ela pode fazer até 10, 15 tarefas. Mas não contratar uma pessoa para fazer 10 tarefas e depois incluir 20 tarefas na atividade, no dia a dia daquele funcionário. Pode ter na certeza que aquele funcionário não vai ser produtivo. E aí você acha que isso é bom para você? Não, isso prejudica, te dá prejuízos. Ao invés de ser lucrativo, você vai estar ali até perdendo esse funcionário. Porque imagina que ele encontre um outro emprego que vá pagar até um pouco menos para ele, mas que ele vai fazer apenas uma atividade. O que você acha? Que ele vai ficar na sua empresa fazendo 2 atividades, recebendo por um e-mail, ou vai para outra empresa fazer só uma coisa, mesmo recebendo um pouco menos? Eu acredito que ele vai te deixar na mão. Então isso não é bom para você. Então repense se você tem essa mentalidade de achar que está sendo vantagem. Eu acredito que não, viu? E o 10º erro é o empresário acreditar que ele não precisa de ajuda. Eu sou empresário, eu sou o inteligente daqui, eu que tomo todas as decisões aqui na minha empresa, sou eu que mando, as pessoas me obedecem e eu sei de tudo porque eu abri uma empresa, eu sou empresário, eu sou bambambam, eu sou tudo. E não adianta. Se você tem essa mentalidade, chegou a hora de você repensar sobre os seus conhecimentos. Você precisa de ajuda como todo ser humano. Todo ser humano precisa de ajuda. E você, como empresário, também. Porque veja só, o médico procura
está constantemente se melhorando a sua performance. O advogado também está constantemente buscando por cursos e melhorias na sua performance. Assim também são todas as áreas. Se você faz qualquer outra profissão na sua vida, você está, a pessoa que tem uma outra profissão qualquer, quer performar bem, ela busca sempre estar constantemente buscando por melhorias em conhecer a sua área. E o empresário fica ali sofrendo, sem saber o que fazer, com demandas, com situações complicadas, e aí o máximo que ele procura é um contador que também às vezes nem sabe resolver ou ajudar ele a resolver aquela situação. E quando a situação está muito crítica, sabe o que ele faz? Procura um advogado. Mas se você já está constantemente buscando por ajuda, buscando por melhorias contínuas, você vai ter uma empresa de uma cultura forte, onde você vai saber lidar com diversas demandas e situações conflituosas e desafios que vão aparecer. E se você não busca por essas melhorias, sabe o que vai acontecer? A empresa que não cresce, desaparece. E aí o seu concorrente, que está ali, cada dia se melhorando, performando bem, ele vai ter, sabe o que? Mais lucro. Com mais lucro, ele vai ter mais dinheiro. Com mais dinheiro, ele vai poder investir mais. Uma vez que ele investe mais, ele vai ter mais inovações. Se ele tem mais inovações, ele vai ter mais clientes. Se ele tem mais clientes, ele vai ter uma entrega melhor. Então você vê que é uma cadeia de melhorias. Quando você busca melhorar a sua performance como empresário. Se você está bem, você pode sim investir em melhorias, infraestrutura, em inovações tecnológicas. Você pode sim fornecer um produto melhor para o seu cliente, pode fornecer um serviço melhor para o seu cliente. Vai deixar ele mais satisfeito, não só mais satisfeito, mas sim encantado com você. E é isso que eu quero para você. Quero que você tenha uma empresa lucrativa, uma empresa crescente, não o contrário. Não uma empresa que esteja morrendo, porque ou a gente está morrendo, a gente está crescendo no nosso negócio. E eu desejo muito sucesso para você. Você que é empresário merece sim meus parabéns, porque ser empresário no nosso país não é fácil. São tantos juros abusivos, são tantos juros, multas, juros, impostos altos, problemas com funcionários que não querem. O empresário carrega o nosso país nos braços, porque se não fossem os nossos empresários, os grandes empresários não conseguiriam se manter. Então, são os pequenos empresários que pagam, sim, altos impostos, pagam altas taxas de juros. Então, quem mantém o Brasil? São os pequenos empresários. Quem mantém o nosso país é você, que está aí dando um duro danado para poder manter-se em dias, pagar todos os impostos, pagar todos os salários dos seus funcionários em dias. Então, sim, meus parabéns para você, que arregaçou as mangas. Apesar do medo, você não se encolheu, você abriu as portas da sua empresa, está aí fazendo de tudo para dar certo e pode contar comigo. E sim, me siga nas redes sociais, curta o meu vídeo porque eu sei que você gostou. Curta o meu canal, se inscreve no meu canal e te espero para o próximo vídeo.